Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Loanda, sou terapeuta, e hoje eu venho conversar com vocês sobre o poder do elogio, né? Eu percebo assim que a gente hoje em dia estamos meio que esquecidos desse lado, né? A gente esquece de elogiar as pessoas, a gente só sabe reclamar, só sabe criticar, só sabe exigir, mas dar um elogio sincero muitas vezes é complicado. E eu venho aqui trazer para vocês uma consciência do porquê que é importante você elogiar as pessoas, principalmente seus familiares, aquelas pessoas que estão com você todos os dias na sua casa, né? Olha só, elogio, o que é fazer um elogio? O elogio, ele é importante, mas é bom que ele seja focado em alguma coisa. Por exemplo, você fala tão bem, eu elogio por isso. Você é uma pessoa carismática, você tem um olhar bonito, né? Sempre elogiando. Lembre-se que todo mundo tem qualidades. Todo mundo tem qualidades. E essas qualidades, elas precisam ser ressaltadas, tanto em você quanto nos outros, né? O elogio para comigo mesmo também é importante, porque o que acontece na nossa vida quando nós recebemos elogio ou quando nós elogiamos alguém? Mas é o elogio sincero. Por isso que é importante que tenha em mente o que vai elogiar, que seja focado em algum assunto, ou é carismático, ou tem um olhar bonito, ou tem um sorriso bonito, ou fala bem. Elogiar as pessoas. A gente pega o hábito de fazer isso também. Assim como nós temos o hábito de criticar todos os dias, e não é só criticar os outros, é nos criticar também. A gente faz 99 coisas corretas, mas a gente erra uma, a gente fica no foco daquela uma que deu errado, certo? E nos criticando e nos condenando e se massacrando por causa de uma coisa errada. A gente esquece as 99 que foram feitas certo. Então, o que nós fazemos de errado é para pegar como aprendizado, né? O que eu aprendi com isso? O que foi que aconteceu que deu errado? Benevolência, isso aí, Rose. Então, seja bem-vinda, Rose. Então, assim, o que aconteceu que deu errado? Como que eu posso melhorar isso aqui, né? E para nossa família também, porque é muito interessante que nós, muitas vezes, só criticamos as pessoas. A pessoa não pode falar, a pessoa não pode respirar, a pessoa não pode sentar, porque eu estou sempre achando um defeito. A pessoa não pode vestir uma roupa que ela gosta, não pode ter o corte de cabelo que ela gosta, não pode usar o brinco que ela gosta, né? Porque nós sempre estamos criticando. Então agora chegou a hora do elogio, né? Vamos mudar isso? Vamos começar a nos elogiar mais, né? Nós temos muitas coisas boas. Então, qual que é o poder do elogio? Vários poderes, vários poderes. Né, alegra a vida de alguém. Como é gostoso receber um elogio. Como é gostoso. Mas uma dica aqui, pessoal, uma dica. Quando você receber um elogio, receba. Receba de verdade. Porque, na verdade, também nós não sabemos receber elogios, né? Por exemplo, alguém fala assim, ah, que blusa linda que você está hoje. Ah, imagina, essa aqui já é velha, eu ganhei de alguém ou comprei lá na promoção. Não interessa, pessoal, essas coisas não interessam. Alguém elogiou a tua roupa? Obrigado, né? Muito obrigado. Não precisa ficar se justificando, porque se alguém te elogiar, aproveita esse elogio. Não fique dizendo não, não é verdade, né? Não interessa. Se o elogio existe, aproveita e receba. Uma das coisas que nós não sabemos também é receber elogios. A gente também foi ensinado, treinado, que nós temos mais do que a nossa obrigação de fazer tudo, né? Você tirou 10 na escola, você não é elogiado, é mais do que a tua obrigação. E isso, nós como pais, muitas vezes nós erramos nisso também. Porque, sim, é obrigação também, mas e por que não elogiar pela disposição que a pessoa teve, pelo estudo, pelo tempo que ela dispensou para fazer isso, né?
O elogio, ele alegra a vida de alguém. Ele alegra a nossa vida. Ele nos dá a motivação para fazer de novo. Não é assim? Principalmente as donas de casa, né? As mulheres que fazem mais comida, né? Alguém te elogia a comida que você fez. Por exemplo, fez uma maionese lá no final de semana muito gostosa. Alguém elogiou tua maionese. Nossa, que maionese gostosa que você fez e tal. Já quer pedir a receita. O que você quer fazer de novo? Você quer fazer de novo essa maionese com os mesmos ingredientes que foi feito e tudo. Por quê? Porque foi elogiado. E assim também são as outras pessoas. Nós, principalmente mães, né? Eu tenho filho, esposas, esposos. Muito interessante isso. Comece a elogiar mais as características boas que o seu parceiro tem. Ele vai querer fazer mais, ele vai querer fazer mais. De repente, eu sei e eu sempre falo aqui que serviço de casa não é serviço de mulher. É serviço de quem mora na casa. Lavar louça, fazer comida, lavar roupa é de quem suja, né? Porém, a gente sabe que a carga maior fica na mão da mulher. Fica na mão da mulher. De repente, o marido resolve lavar louça. E a mulher fala assim, ok, não fez mais que a obrigação dele. Que eu também concordo. Mas vocês já imaginaram, se a gente só ficar falando que é obrigação, não fica pesado demais? Um elogio faz bem até pra gente mesmo? Tipo assim, eu sei que é minha obrigação, por exemplo, lavar a louça, mas eu vou lá e eu recebo um elogio que eu lavei a louça, que a pia tá limpinha, nossa, olha como você é caprichosa, né? Tipo, esses elogios é muito gostoso, você quer fazer mais, você tem mais energia, dá mais motivação. Então, você quer mudar seu relacionamento, quer melhorar seu relacionamento entre parceiros, entre filhos? Aprenda a elogiar. Comece a elogiar mais. Elogiar mais. Eu conferi uma senhora de certa idade toda enfeitada, moderna. Eu chamei ela e ela disse como a senhora está linda. Ela ficou muito feliz. Sim, né? Olha que lindo, Rose. Exatamente. É felicidade, gente. Isso o que acontece, né? A gente atrai mais disso. Né? A gente atrai mais disso, a gente dá uma alegria para alguém. De repente, essa pessoa nunca ouviu um elogio, ou se ouviu foi muito pouco, porque o que eu falo, a gente sempre ouve muito crítica. Tá tudo errado, né? Você não pode se mover que tá errado. De repente, essa pessoa também talvez não estava num dia tão feliz da vida dela. E você fez um elogio para ela. Isso pode mudar uma vida, pode mudar a vida de uma pessoa. Mas eu insisto bastante também nos nossos companheiros de casa, porque às vezes a gente elogia pessoas de fora, mas os de casa a gente tá sempre cobrando, que a gente quer melhor ainda mais, principalmente os filhos, né? Principalmente os filhos, porque antigamente dizia assim que se elogiar demais estraga, né? E hoje eu percebo assim que faz falta o elogio, faz falta. Porque as crianças, às vezes, elas não estão motivadas para fazer as coisas. E quando você elogia, ele vai se motivar para fazer mais daquilo. Tanto que existem teorias, né, dicas de como criar filhos, né, nesse sentido assim. Quando a criança está fazendo uma birra, por exemplo, ela quer um brinquedo, quer fazer alguma coisa que não é para ser feito, o que a gente tem que fazer? A gente não tem que falar para ele, sai daí, não é para fazer isso, nem nada, não sei o quê. Você precisa levar ele para fazer uma outra coisa interessante. Porque tudo aquilo que é proibido também é mais interessante, né? Não é assim? A gente diz, não pode mexer aqui. Aí que ele vai querer mexer para saber o porquê que não pode, né? Para crianças. Então, a motivação ela é muito importante. Eu percebo isso, né? O elogio, eu percebo isso com meu filho. Eu tenho um filho de 5 anos e nem sempre ele faz tudo o que eu achava que ele deveria fazer, da maneira como ele deveria fazer. Ele é uma criança e ele convive com outras crianças. Então, às vezes, ele vem com algumas manias. Eu, às vezes, converso com ele. Eu falo, filho, isso aqui não é tão legal você fazer isso. Mas eu não fico enfatizando o tempo todo, eu fico elogiando aquilo que ele tem de bom, sabe? Tudo aquilo que ele tem de bom. Por exemplo, às vezes eles são teimosinhos, né? Eu falo que ele é persistente. E aí eu falo que o meu filho é obediente.
né, meu filho? Você é obediente, né? Às vezes não é verdade, mas ele vai tentar fazer mais para que aquilo seja real, sabe? Ele dá motivação. Então a gente tem que cuidar muito com as críticas, não ficar só focando nas críticas. Aliás, a gente devia tirar essa palavra do nosso vocabulário, né? Que crítica não é legal para nada. Uma sugestão, talvez, né? Falando de adulto para adulto, uma sugestão, talvez. Agora, crítica não interessa. Até porque, se a pessoa pudesse mudar, ela já tinha mudado, certo? Então, muitas vezes, por exemplo, né? Ai, como você tá gordinha, tem que emagrecer. É uma palavra boa, talvez, para a pessoa, até poderia ser um incentivo, mas você nunca sabe o tanto que essa pessoa já lutou para conseguir e não conseguiu. É muito fácil quem tá de fora falar as coisas. Ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro, tem que fazer aquele outro. Então, por que não parar com isso e começar a elogiar mais? Nossa, eu percebi que você tá mais bonita hoje, você arrumou melhor, que legal, ó, tá bonito e tal, né? A pessoa vai se motivando e, consequentemente, as outras coisas vão melhorando também. O segundo ponto aqui do elogio é que melhora a autoestima. Lógico, né, pessoal? Quem não gosta de ser elogiado? Quem não gosta de ser elogiado? Então, melhora a autoestima. Tudo aquilo que nós ouvimos fica gravado no nosso subconsciente. E no nosso consciente também fica gravado, né? E mais cedo, mais tarde, você vai se olhar no espelho e você vai lembrar daquilo que foi falado. Por isso que eu digo que a crítica, ela deve ser extinta, tá? A crítica de verdade, ela deve ser extinta. Uma sugestão, talvez. Então, o elogio, ele melhora a autoestima. Se alguém elogia meu cabelo que tá bonito, o que eu vou querer fazer? Vou fazer com que ele fique mais bonito da próxima vez, certo? Se alguém critica meus fiozinhos de cabelo branco aqui, o que eu vou fazer? Quando eu olhar lá no espelho, eu vou começar eu me julgar também. Por quê? Porque alguém tá vendo isso. E por mais que a gente se trabalhe emocionalmente, que eu não dependa da opinião dos outros, eu também tenho a minha opinião baseada no que os outros pensam, sabe? Então, é muito cuidado com isso, muito cuidado. Nós podemos matar alguém com a nossa palavra, com a nossa crítica. Ou nós podemos salvar a vida de alguém com os nossos elogios, né? Com o elogio. Outro ponto aqui do elogio é que estimula o bom desempenho. Já falei nesse vídeo aqui, já tá mais que comprovado que pessoas que elogiam seus parceiros têm melhores parceiros. Pessoas que critica. Como seria você morar num ambiente onde tudo que você faz é criticado? Todas as suas decisões, ações, teu jeito de ser é criticado. Como você se sente? Assim as outras pessoas também. Então, é muito importante que a gente elogie. Por mais pequeno que seja o elogio, ele é importante. Então, ele estimula o bom desempenho. Quando eu falo para uma criança, nossa, como você fez bem hoje, organizou toda a casa. De repente, meu filho é assim, de repente ele sai já olhando mais alguma coisa que tem para organizar, sabe? Nossa, que legal, parabéns, você tirou uma nota boa na escola. Não precisa ser só 10, tá, pessoal? A nossa média é 6, 7, né? Que seja 7 a média. Que você tira um pouco acima da média já é legal, tá? Se for 10, melhor ainda, mas a gente também não deve focar que os nossos filhos tirem 10 em tudo, né? Quanto melhor estudar, melhor para a vida profissional dele. Porém, a gente tem que entender também que nós somos seres humanos, que a gente é passível de erro também e que tá tudo bem, né? Então, assim, você tirou uma nota boa, nossa, que legal, parabéns. Não dizer assim, foi mais do que a tua obrigação, a tua vida é só estudar. Isso é muito triste, porque se torna muito pesado e muitas crianças desistem de ir na escola ou não querem mais, ou têm problemas de aprendizado pelo fato de ser somente sua obrigação, certo? Melhora os resultados, né? Um outro ponto aqui do elogio, melhora os resultados. Sim, se eu fiz bem feito, eu quero fazer de novo, eu vou ter energia, eu vou ter alegria, eu vou ter satisfação.
Eu preciso dessa aprovação. A gente precisa da aprovação nossa e também da aprovação dos outros. Por que não? É muito legal você receber o elogio. Você não deve viver a tua vida em função do que os outros dizem. Mas quando as pessoas dizem, te elogiam, é muito gostoso também, né? É muito gostoso. Então, faça isso com as outras pessoas também. Favorece a empatia. Favorece a empatia por quê? Empatia, pessoal, o que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Quando você elogia alguém, é porque esse elogio também está dentro de você. Você sabia que tudo aquilo que sai de mim, que eu enxergo no outro, é porque está dentro de mim? Então, se eu só tenho crítica dentro de mim em relação a mim mesma, meu corpo, minhas atitudes, eu vou enxergar crítica nas outras pessoas também. Tá tudo errado. É o julgamento que eu tenho em relação a determinada coisa. Eu acredito que assim está certo e assim está errado e pronto, acabou. Se você não fizer aquilo que eu acredito, tá errado. Então, é muito importante a gente ter empatia também, né? E se você não gostou do que o outro fez, do como o outro se comportou, passa a régua, passa batido, não precisa ficar alimentando isso. Lembre-se que tudo que você fala de alguém, ele primeiro existe em você. Se você julga alguém por alguma atitude que a pessoa tem, esse julgamento está em você primeiro. Se você elogia essa pessoa, esse elogio está em você primeiro. Então, sinta-se privilegiado quando você enxergar coisas boas nas outras pessoas, porque essas coisas boas estão dentro de você. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. Nós só damos aquilo que nós temos dentro de nós. Por isso que eu volto a falar da crítica de novo. Se a gente critica o tempo todo, é porque a gente tem a crítica dentro de nós. E nós só sabemos fazer isso. Então, se você observa uma pessoa que ela é carismática, que ela é generosa, que ela é amada, né, amável, que ela é querida, que ela é alegre, que ela é feliz, isso porque você tem dentro de você. E você precisa ficar feliz também por isso. Assim como eu tenho, o outro também tem. Que bom que eu estou vendo no outro. Porque o outro, ele é um espelho para mim, sabe? O outro é só um espelho para minha vida, para mim perceber o que está dentro de mim. Tudo que eu enxergo no outro está aqui dentro. Então, lembre-se também de se elogiar, né? Esses dias eu estava comentando com uma cliente quando foi que ela conversou com o corpo dela, né? Quando foi que ela conversou, se algum dia ela conversou com o corpo dela, se ela elogia o corpo que ela tem, se ela elogia por ela poder enxergar nos olhos lindos, cabelos, boca, pele. Nós só sabemos criticar, né? Nós só aprendemos a criticar. E ainda pior, criticar uma coisa que às vezes não tem solução, né? Por exemplo, a cor do meu olho, só se for colocar uma lente. Mas a cor dele eu não vou conseguir mudar. Muitas coisas a gente não consegue mudar. Então, por que não elogiar mais? O nosso corpo também gosta de elogio. O nosso corpo é o seu grande amor para essa vida. Ele é o mais importante de tudo, além de mim, da minha pessoa, né? Mente, corpo, espírito. O corpo, nessa realidade, ele é muito importante. E quantas vezes nós ficamos só julgando as ruguinhas, porque eu tô com ruga, porque eu tô com cabelo branco, porque eu tô acima do peso, porque eu tô muito magro, porque não sei o quê, e reclamando desse corpo o dia inteiro, né? Aí, quando o nosso corpo adoece, nós não sabemos o porquê. Porque a gente não dá nenhum bom dia para ele. A gente não agradece ele por ele estar nos movimentando nessa vida. A gente não agradece ele por ele estar sentindo. A gente não agradece ele por a gente estar conseguindo ver as coisas, sentir o cheiro, poder falar, poder ouvir. Muitas pessoas às vezes vêm comigo com dores, né? Para se tratar da dor, porque ninguém gosta de sentir dor. E eu digo assim, obrigado corpinho por me mostrar essa dor.
porque essa dor é só uma consciência do que eu preciso melhorar, né? É só uma consciência. Então, é verdade, né, Diene, é verdade. A gente precisa se elogiar mais, comemorar aquilo que eu faço de bom. O meu filho tem muito isso, então eu não sei se eu ensinei ele ou aprendo com ele, não sei. Mas ele é uma criança, assim, de comemorar tudo. Tanto que ontem ele falou assim, vamos comemorar o dia que eu não ganhei as figurinhas da Copa? Porque ele tá fazendo o álbum da Copa, né? Como toda criança, é a febre do álbum da Copa. Só que eu já falei pra ele que a gente vai comprar só no sábado. No sábado, a gente vai comprar um pacote de figurinha. Ou seja, até para que ele aprenda a esperar e que aquele negócio dure para mais tempo também. Porque se eu comprar tudo agora, ele vai fazer tudo num dia só, 2 dias, e depois não vai ter como ele ficar animado com as coisas. Então, o que aconteceu? Ontem ele falou assim, mãe, vamos comemorar o dia que eu não recebi a figurinha da Copa? Falei, vamos comemorar o dia que você não recebeu a figurinha da Copa. Então é isso, gente, todo dia, toda hora, ele é um motivo de comemoração. Todo dia, toda hora, por eu estar vivo, já é um motivo de comemoração. Então vamos nos alegrar mais com isso? Sejam bem-vindas, meninas, Wanda, Íria. Estou falando aqui do elogio. Quem chegou agora, depois assista de novo. Elogio. Elogio é muito importante para nossa vida. Então, assim, ó, comemore tudo aquilo que você está fazendo de certo. E mais disso você vai ter, né? Aquilo que você julga certo, né? Aquilo que você julga, porque o certo e o errado depende do nosso julgamento, só isso. Então, se você acredita que você realizou uma tarefa bem feita, se elogia, aproveita, se ame, né? Se você não realizou a tarefa do jeito que você gostaria, ok, como eu posso aprender com isso? Como que eu fiz aqui que não deu tão certo assim, poderia ter feito melhor? Mas não fique se culpando. Inclusive, pessoal, nós temos uma pirâmide de estudo que se chama pirâmide de Hertz, né? Que é o estudo da frequência das emoções. Então, o que acontece nessa pirâmide? Quanto mais baixa a frequência, são os sentimentos as emoções mais difíceis, assim, por exemplo, medo, vergonha, tristeza. E quanto mais alta a frequência, lá vai para alegria, né, para o amor, para alegria acima do amor ainda, inclusive. Então, quando eu estou vibrando na culpa, por exemplo, eu fiz uma coisa errada e eu fico martelando aquilo, ou martelando na cabeça dos nossos, né, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, o que acontece? Mais disso nós vamos ter, mais motivos para nos culpar. Então, assim, ó, tem alguma coisa errada? Ok, tá tudo bem, como eu posso aprender com isso? Mas o que eu vou fazer? Eu vou me alegrar, eu vou comemorar, eu vou vibrar na alegria. Porque quando eu começo a vibrar na alegria, precisa vir coisas de alegria pra gente. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Inclusive, doenças se curam. Já viram falar, né, nesses vídeos da lei da atração, o filme O Segredo, ele fala um pouco sobre isso. Eu assisti já faz muito tempo. Pessoas com câncer, qual que é a orientação energética disso? É que a pessoa assista filme de comédia, para rir, para brincar. Quanto mais ela estiver num estado de alegria, mais fácil ela vai curar aquela doença que ela está apresentando no corpo dela. E todas as emoções nos causam algum tipo de doença, certo? As emoções pesadas, vamos dizer assim, medo, tristeza, angústia, raiva, né? Tudo isso nos causam doenças. E aí, qual é? Onde é que nós estamos segurando isso, né? Por isso que 97% das doenças, já foi provado isso, é de fundo emocional. Por isso que, tratando as emoções, nós tratamos 97% das doenças do corpo. Mas não era isso que eu ia falar hoje. Hoje é sobre o elogio. Lembre-se de elogiar mais. Elogie você, elogie o seu corpo, elogie os seus companheiros, elogie a sua família, elogie. Tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer, e muitas coisas são sim nossas obrigações.
Mas mesmo que seja obrigação, elogie, que é muito gostoso. Muda vidas, muda o mundo, muda a nossa vida, muda a nossa saúde e muda a saúde das outras pessoas também. Ninguém gosta de ficar no julgamento. Ok, pessoal? Por hoje é isso. Agradeço a participação de vocês. Hoje entrou bastante gente aqui. E essa livezinha curta aqui vai ficar gravada. Pode assistir depois, beleza? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.